bem-vindos ao Frame a Frame, o nosso novo programa de entretenimento cinematográfico aqui da TV FAP. Eu sou Clara Ferla e a cada programa a gente vai conversar com diretores, produtores, alunos e ex-alunos de curtas aqui da faculdade. Hoje a gente vai conversar com o diretor e com o ator do curta CAFCAT. Gente, muito obrigada por terem topado participar. Gabriel, você foi o diretor e roteirista. Queria que você se apresentasse um pouco, contasse um pouco pra gente o que você faz. Claro. Eu sou o Gabriel Baracho, eu tô no terceiro semestre de cinema aqui na FAAP. Tô muito feliz de estar aqui, muito animado. E eu fui o diretor e também o roteirista do curta CAFCAT, né? Que essa é a pronúncia que eu envisionei, assim, que foi o projeto de segundo semestre. E o Pedro foi o ator principal. Muito legal, daqui a pouco a gente vai entrar um pouco nessa coisa de segundo semestre aqui, que é esse curta de segundo semestre aqui da FAP. E o querido ator, nosso gato do curta, muito obrigada por ter topado participar também. Se apresente, É um quem é prazer você? estar aqui, Clara, muito obrigado. Eu sou o Pedro Kisterman e eu fui o ator no CAFCAT, eu interpretei o Kafka, que era o gato, e é um prazer tanto estar aqui quanto participar do curta do Gabriel. Muito obrigado, é muito bom. De novo, obrigada demais por estarem aqui. Vou dar uma sinopse aqui do curta, né? O curta, ele conta a história de um gato que se transforma em homem. Então, ele tem ali, né, uma coisa muito da metamorfose, só que ao contrário. Reversa. Uhum. Lembrando que também, pra quem ainda não assistiu, o curta, ele tá disponível no YouTube e o link, ele tá aqui na descrição. Queria entrar um pouco agora nessa coisa que eu falei do curta de segundo semestre para dar um pouco de contexto para os nossos ouvintes. Aqui na FAP a gente tem, né, no segundo semestre, esse exercício de fazer um curta de até 5 minutos só com trilha diegética, que é, né, sem diálogo, sem trilha sonora, nada externa. Então essa foi a premissa um pouco do curta, né, até onde eu sei. E aí eu queria que vocês contassem um pouco pra gente, assim, como que foi a criação desse roteiro, até se foi uma coisa que você já tinha antes, se foi uma coisa que, tipo, veio pela FAP, tipo, de onde veio esse roteiro, assim? O meu processo criativo, pessoalmente, é que, tipo, normalmente eu tenho uma ideia do nada, assim, e aí eu penso, nossa, isso daria um bom roteiro, assim, e é algo muito simples, tipo assim, uma cena, um diálogo, um enredo muito curto, e aí eu tive esse momento de, tipo, nossa, seria muito doido fazer um curta sobre um gato que do nada vira homem, sabe? E isso eu tinha comentado com uma amiga minha, acho que no final do primeiro semestre. E quando eu falei dessa história pra ela, ela ficou tipo, ah, legal. Aí eu falei, não, não, muito besta, não vai dar em nada. Aí eu Uhum. só esqueci da história. E uma vez que o professor de direção avisou pra gente que o curta de segundo semestre não podia ter fala, eu falei, bom, acho que eu vou Chegou o meu fazer a história de um momento. gato, sabe? Porque é muito prático, né? Tipo assim, não tem diálogo, pega um animal, né? Fala de um Não. animal, porque ele não fala. Então, se você contar a história da perspectiva dele, teoricamente não vai ter fala, não vai ter linguagem. Sim. Então, eu pensei nisso. Aí eu lembrei da história do gato que eu tinha Uhum. pensado e eu falei, bom, vai ser isso, eu preciso fazer Então acontecer. primeiro começou do gato, e Sim, aí sim. depois, olha, que a gente até tava pensando aqui nos bastidores, né? Se foi uma coisa de. Ah, será que foi o nome? Tipo, você só adicionar um T, já vira, tipo, É. CAFCAT. E aí, se era o nome que inspirou ser um gato, se foi do gato ver a história, assim. Tipo assim, sempre que eu tenho alguma ideia, eu demoro meses pra realmente escrever, Uhum. sabe? Porque eu gosto de deixar a história meio que entrar na minha cabeça direito, eu vou adicionando Sim. coisas a ela. Então, quando eu pensei em fazer o trocadilho, o Uhum. Kafket, eu já tinha a história na cabeça. E aí, o que aconteceu foi que eu pensei na metamorfose, e eu falei, bom, eu tenho essa história e ela se relaciona com a metamorfose, então eu Olha. vou usar a metamorfose como uma base, sabe? Para a ideia que eu já tenho. Ah, olha, que legal. Era realmente uma coisa que a gente tava pensando, né? Nessa coisa do título, do personagem. E também a Metamorfose é um livro clássico
E também tem muitas adaptações, tanto de curta, televisão, cinema, livros. Teve alguma coisa que te inspirou um pouco, que você usou de referência, ou alguma coisa até que você estava com um pouco de medo, tipo, de ficar muito parecido com o livro, ou nem um pouco? Ou não foi uma coisa que te afetou muito? Eu acho que, apesar de ter usado o livro como referência, é, quando você analisa o curta e o livro, eles têm, eu acho que propostas diferentes, sabe? Sim. E, assim, apesar de eu ter criado o conceito a partir do livro, eu acho que a estrutura do curta foi criado em cima de outras coisas, sabe? Uhum. Eu acho que o livro ele foi uma grande ajuda até a metade do processo, sabe? Mas eu não Sim. queria me prender àquilo, porque obviamente é um dos melhores livros já escritos, né? Então não tinha como querer competir. Aham, com certeza. Queria saber um pouco também de como, pra você agora, Kiss, daqui a pouco a gente volta, não se preocupa. Mas como foi essa sua construção do personagem? O que você usou de referência também, né? A gente tem sempre a referência do diretor e a referência do ator. Porque você era um gato. Uhum. Então, a gente primeiro trabalhou bastante, o Gabriel me chamou pra gente ficar trabalhando minha atuação previamente, quando a gente estava fazendo o cast e tudo, e ele deu os insights que ele queria, que era a visão dele pro personagem. Eu acabei baseando também os maneirismos e Uhum. tudo com a Marie, que é a A gata gata Estrela, que é uma incrível atriz, maravilhosa, maravilhosa. deusa, Ela é perfeita em tudo, ela foi um show e eu fofura. resolvi me inspirar nela porque eu fiquei observando, assim, eu fiquei olhando pra ela e eu acabava pegando os jeitos dela Ah, e eu então queria veio levar isso pro dela papel. mesmo. Sim, e muito trabalho com o Gabriel, claro, que a gente teve um trabalho prévio bem forte, Sim. mas foi bem isso. Que legal. Porque, né, vocês estavam contando aqui, né, um pouco nos bastidores de como foi muito uma visão sua desse comportamento felino. Desse comportamento específico, você já tinha pensado, assim? Você tinha, tipo, uma visão clara de como você queria que esse gato fosse? Então, não. Mas eu devo admitir que desde o início do processo eu só conseguia ver o Pedro como o gato, sabe? Eu Uhum. não conseguia, meu cérebro não conseguia computar outra pessoa no lugar dele. Então eu acho que eu criei um pouco o personagem baseado no Pedro mesmo. E no que Uma a gente junção teve, ali. de tipo, conversa, a nossa amizade e tudo mais. E eu pensei, nossa, esse personagem é muito Pedro. Eu acho que isso é uma coisa que aconteceria muito com o Pedro, sabe? A cara dele. Então, querendo ou não, eu acho que teve uma certa associação à figura do Pedro Uhum. com o personagem, entende? Então, pessoalmente, foi muito fácil dirigir o Pedro, porque eu já tinha escrito o personagem pensando no Pedro. Entende? Então foi bem Caramba. mais fácil, foi bem mais fluido, Aham. E assim. isso vocês se conheceram na faculdade? Sim, No Sim, mesmo ano que no mesmo vocês já ano. estavam pensando, vocês já se conheceram, já é, criou uma história, já pensou. Que é. demais. Eu Isso é muito tenho legal da muito isso. faculdade, né? Tipo assim, eu só. Eu acho que quando você tá escrevendo um roteiro, você precisa ser próximo dos personagens, Sim, entende? com certeza. Então, pegar alguém que você já conhece, alguém que você tem uma certa intimidade, como inspiração pra um personagem é algo que eu particularmente faço muito, né? Eu penso, ok, eu quero escrever uma história tal. Vou usar o meu amigo como personagem, né? Assim, que aí você consegue escrever eh, com mais interesse, né? Assim. Uhum, com certeza. E esse foi seu primeiro trabalho de atuação? Então, Como foi foi isso? a primeira atuação gravada que eu já fiz teatro, eu já fiz outras coisas antes, mas realmente num curta gravação foi a Uhum. primeira vez e foi uma Caramba. experiência bem positiva. Foi assim, eu acho muito importante para nós que fazemos cinemas entender o lado do ator e estar do outro lado, porque muita gente acaba não sabendo muito que só fica na equipe Exato. e não sabe como é que é ser parte do elenco e como tratar o elenco e tudo. E eu comecei a perceber essas diferenças, essas nuances que
um ator carrega pro set, sabe? Eu achei muito interessante, ainda mais que foi minha primeira oportunidade. Muito obrigado de novo. Você tem ali os dois lados, né? Você entende tanto como é dirigir. E acho que, imagino eu que agora, se você... Não sei se você tem interesse de fazer direção de ator também, mas acho que pra você agora deve ser muito mais fácil, Sim. já sabendo o que ajuda a falar, o que não ajuda. Sim, foi muito Porque- legal, inclusive porque eu tava dirigindo o meu próprio curta na época. Caramba. Então, assim, foi muito Que bom eu atuei que ele também. atuou, inclusive. Nossa, a Então, troca perfeita. Exato. Sim. E ele combinou muito com o papel porque eu também pensei nele. Então, assim, essa conexão que a gente fez durante o curso, que eu acho que é muito importante, assim, Sim. muito bacana. Mas é isso, é muito importante ter esse lado do ator. E você pretende fazer mais curtas atuando, assim? Sim, eu tenho medo por não ter feito nenhum curso, por não ter feito nada muito A mais... prática. Então, mas eu super toparia, é uma experiência muito bacana, é muito legal, não muito tem como legal, falar que não né? é. Não, é muito divertido. E agora eu queria voltar um pouco pro curta em si. Qual foi pra vocês dois, um pouco assim, a cena mais desafiadora de gravar? A mais Foi da panela. desafiadora. Pra você foi da panela? Foi da panela. Foi da panela. Por quê? Bom, tem uma cena que o Kafka, quando ele já tá transformado em humano, ele cai e ele tá com fome, né? Ele tá indo atrás do peixe, e aí ele dá uma caída assim, ele vê o peixe lá na cozinha e tudo. E nessa parte foi a parte que eu senti mais dificuldade, porque realmente eu não tava acertando bem o que o Gabriel envisionava pra cena. Então a gente repetiu bastante, me causou um estresse, mas faz parte. Mas deu super Deu certo. super no final certo, também. não, ainda bem que teve todas essas repetições, sabe? Era importante, era necessário. Ah, sim. Sempre tem, eu acho, um pouco assim. Uhum. E você? Conte mais. Olha, a cena mais difícil eu não consigo exatamente dizer qual é, mas eu consigo te dizer qual foi a mais fácil. Manda bala. Que tem um certo momento no início do curta em que a dona, né, que é A a Júlia. personagem... Isso, a Júlia Zilio, Sim. a atriz. Ela é a personagem secundária, que é a dona do Kafka, que é o nome do gato. Que ela carrega ele no colo e coloca ele no chão. E a gente usou a Marie pra essa cena. E a gente tava querendo fazer uma coisa bem simétrica. Tipo assim, ela coloca o gato do lado dela e eles andam em direções opostas. E a gente pensou, putz, como a gente vai fazer isso, sabe? A gente vai precisar de ração, a gente vai precisar ficar chamando a Marie. E aí a gente fez um take de teste, assim, E tipo deu assim. certo? E foi o take que a gente usou. Caramba. E foi uma loucura, porque, A tipo mágica assim, do cinema, né? a gente colocou a Marie no chão e ela, no mesmo momento que a atriz Gente, essa gata é incrível. foi pro negócio oposto. Eu amo essa gata. E aí eu não sabia o que tava acontecendo, eu só falei, corta, temos. Temos, Assim, é tipo, isso. não precisa nem That's fazer it. o oficial, sabe? A Marie só mandou bala, foi Caramba. ótimo. Não, eu quero muito entrar nessa questão da Marie, Sim. porque, gente, é um gato ator que não é ator. Mas antes, eu queria saber um pouco mais das coisas mais técnicas, assim. A arte e o cenário também são elementos, acho que, tipo, fundamentais pro filme, porque não é essa coisa de, tipo, sei lá, mais tradicional. Tem realmente, tipo, ali um cuidado, as coisas, tipo, coloridas, assim. Eu queria que vocês contassem um pouco, tipo, como que se deu a escolha dessa arte. Se foi uma coisa mais sua, mais do diretor de arte? De onde veio? Eu acho que eu tenho um apelo grande por filmes um pouco mais fantásticos, sabe? Que nem sempre são baseados na realidade. E eu acho que esse estilo de filme te dá muito espaço pra brincar com as coisas, sabe? E isso foi algo que a gente quis fazer no cenário, sabe? Foi a casa da mãe da Noa da Rui, que é a diretora de arte. Foi na casa dela e era o único lugar possível, sabe? Porque era um lugar tão cheio de vida e tão... que a gente se sentia tão confortável, realmente parecia um mundo mágico, sabe? E era isso que eu queria pro curta. Eu queria que
você se sentisse familiarizado com a história e com os Aham. personagens, mas ao mesmo tempo que fosse algo fora do cotidiano, sabe? Sim, Você vai conhecer uma casa diferente, você vai conhecer uma casa com certeza. que tem uma certa personalidade própria, né? Não, aquela casa tem isso já por si só. Eu achei que o que Exatamente. vocês fizeram, pra quem não conhece, é uma casa que ela é realmente, assim, incrivelmente decorada. Uhum. As O que a zonas gente são, fez foi mais reorganizar as coisas, Ah. sabe? Tipo assim, tipo, usar o tem que uma você já coisa muito tem e- linda, então a gente vai colocar num lugar que aparece, né? Uhum. Então foi mais o que a gente fez. Sim, também, agora voltando um pouco pros dois, por ser um curta de segundo semestre, como a gente falou, ele não pode ter fala. Como isso ajudou, isso atrapalhou vocês? Tanto acho que na hora de interpretar, acho que ali tá numa posição que tipo, você não pode falar o que você quer, tanto na hora de escrever. Eu acho que a falta de fala dá um espaço para interpretação muito maior, assim, muito fantástico, que eu Com posso levar certeza. realmente para expressar o meu corpo e meu jeito. Eu acho que a gente trabalhou bastante isso e isso foi muito importante para construção do Kafka humano e eu acho muito bacana essa oportunidade que a gente teve de fazer essa experiência, não é? Sim. Então, assim, os momentos que eu tinha pra realmente fazer, às vezes, uma expressãozinha, alguma coisinha assim, eu podia experimentar, o Gabriel me ajudava e a gente Aham. trabalhava com isso, sabe? E a gente ficava momentos assim que eu mexia nas coisas ou que eu andava e tudo. Eu Senti acho, muito a mão. Senti sim, muito a sua mão, tem uns closes da sua mão, o jeito que você anda, assim, eu fiquei, cara, não tem palavra que, tipo, expresse isso, não tem uma coisa que você vai dizer que você... Ai, eu achei incrível. a gente Uhum. trabalhou bastante a mão. A mão foi uma Foi. coisa que Foi a realmente. mãozinha foi uma das minhas preocupações, assim. E o Pedro realmente pegou a ideia Executou. e fez de uma maneira ótima. E pra você, como que foi escrever isso sem poder ter diálogos? É, assim como eu tinha falado, uma coisa muito presente nos filmes fantásticos é que as coisas, elas acontecem sem muita explicação, sabe? Uhum. E o diálogo seria uma forma de explicação. Então, se Olha. não tivesse o O diálogo, diálogo. eu teria que explicar, sabe? Aham. E eu acho que o maior desafio foi mais compensar com as imagens, sabe? Porque eu queria dar imagens que realmente mostrassem algo pro público, sabe? Sim. Mas não ter o diálogo, na verdade, eu acho que ajudou, sabe? Não só como exercício acadêmico, mas também Uhum. como uma maneira de eu pensar como que eu posso contar essa história sem precisar falar nada, sabe? Só com as expressões do ator, só com as mudanças de plano, só com o cenário, sabe? Ah. Então isso foi uma coisa que eu fiquei muito orgulhoso de ter conseguido, sabe, fazer, porque é com Sim. certeza arriscado. Não, e vocês estão de parabéns. Que é muito isso, né? Como que a gente usa da fotografia, da montagem, da arte, pra ajudar a contar essa história sem falas. E também é muito trabalho do diretor, né? Não só o diretor de arte, não só o diretor de foto, mas você como... Não só diretor, mas como o roteirista e idealizador Uhum. desse projeto. Uhum. A gente tem uma pergunta aqui que a gente tava tentando... A gente tava, assim, muito curioso. Uhum. Mas como que você administrou esse olhar do diretor na prática? Porque quando teve que realizar a história que você próprio escreveu, foi difícil conter a vontade de, tipo, alterar, assim? Você seguiu, tipo, o mesmo caminho? Tipo, essa coisa de tipo, conceito de direção. Como foi pra você? Eu acho que pouquíssima coisa mudou do roteiro original, sabe? Então, o que a gente fez foi mais polir, sabe? Algumas coisas, alguns planos, algumas falas, pra encurtar, sabe? Uhum. E fazer de uma maneira que fosse um curta.
e não um mini longa, sabe? sim. Porque se a gente colocasse demais, ia colocar uma coisa tipo, nossa, tá muita informação, teria que ser um longa pra explicar tudo isso. Então, eu falei, bom, esse é o essencial e é isso que eu preciso fazer, sabe? E foi basicamente isso que aconteceu. Eu acho que quando eu escrevi o roteiro, eu já tava com o filme muito formado na minha cabeça. Então foi mais fácil de colocar em prática, sabe? Porque eu já sabia exatamente o que tinha que acontecer, o que não podia Aham. acontecer. Então ajudou muito ter o roteiro, mas também ser capaz de, na hora, perceber o que é essencial pra história. Sim, ver É. o que você pode tirar, o que você pode Sim. deixar, o que você tem que dar ênfase. Porque nem sempre a gente vai conseguir fazer as coisas, né? Então, Exato. como que a gente pode fazer sem perder, né? Sim. Também porque é isso, né? Nem sempre a gente vai conseguir fazer as coisas. E a gente viu que tinham alguns movimentos, assim, de câmera, algumas coisas. Como que é fazer isso com um equipamento reduzido? Foi muito tranquilo, porque a gente improvisou muito. Aham. E uma coisa que eu gosto muito sobre o improviso é que ele é rápido, né? Então a gente falava, a gente precisa fazer tal cena. Não temos nada. Na verdade, temos sim. Aí a gente, sei lá, pegava alguma coisa e falava, ok, a gente vai usar isso. Tem uma cena que a gente fez usando um skate, sabe? Caramba, que legal. E teve mais de uma. A gente usou bastante skate, assim. Até porque aqui aí na FAP, né, o contexto aqui, pra quem não sabe, no primeiro ano, se eu não me engano, a gente pode pegar, assim, pouquíssimas coisas, né? Tipo, câmera, refletor Sim, e tripé. Eu acho Então, que assim, basicamente. skate, nossa, bela ideia, caramba. E também teve alguns momentos que, como diretor, eu acho que a decupagem é um segundo roteiro, sabe? E eu tava muito preocupado em como fazer esse curta de uma maneira visualmente interessante, sabe? E eu não queria. Eu não sou muito uma pessoa que é muito técnica, sabe? Tipo assim, plano contra plano, plano médio, Você plano vai mais detalhe. no feeling, assim. Exatamente. Quando eu visitei a casa da Noah, eu peguei uma câmera que eu tinha mesmo. E aí eu comecei a, tipo assim, rodar os lugares, tipo, eu Olha. fui no chão, subi sofá, fui em todos os lugares falando qual é o take mais interessante, sabe? Teve um take que a gente Sim. filmou debaixo do sofá, sabe? Porque eu queria pegar a Marie O andando. pezinho? Eu queria pegar a Marie andando, tipo assim, aparecendo só os pezinhos e aí depois ela entrando no corredor. E o jeito que esse negócio nasceu foi que, tipo, eu só deitei no chão e falei, ok, eu quero um plano daqui. Caramba. Então, eu acho que um grande... o papel do diretor é realmente chegar no set e falar, eu quero ter uma visão pra isso, sabe? E por isso que a decupagem e o videoboard é tão importante. Sim, essa história do sofá me fez até questionar, assim, tem algum fato inusitado, alguma coisa assim, tipo, que aconteceu no set, meio, tipo, bastidores, assim, que quem vê, tipo, não imagina, ou Eu não sabe o que acabei aconteceu? ficando nu no set. Foi realmente uma experiência diferente, mas é realmente interessante você trabalhar com pessoas que você conhece no dia a dia e que você interage ali. E realmente a gente conseguiu manter muito profissionalismo e eu acho que isso é uma coisa muito saudável. Eu acho que isso realmente faz a gente entender muito a área, sabe? Gente, eu amei, como assim? Então o gato tava realmente pelado. O gato estava realmente Gente, pelado. Muito bom, eu adorei. É Eu realmente adorei. uma coisa. Nossa, essa vocês me pegaram. Não estava esperando por essa. Ai, Ele concordou, tá? Eu concordei. Ah, Não, que não, bom. não. Não foi algo- Que bom, Exato. Antes de achar convenhamos, que. Não, foi totalmente. A gente realmente Tá, percebeu eu quero que saibam era disso. necessário. foi, como que fala? Foi consentido. Consentido. Foi consentido. Vamos deixar claro pra todo mundo. Foi. Gente. Podemos ir pra gata agora? Sim, Por favor. dela, Que assim, vamos. essa gata, meu Deus, podia estar no Oscar. Podia estar junto com o Messi no Oscar. Sim, Pelo amor meu de Deus. com certeza. Né, agora que é a próxima indicada. Como foi? Assim, ela era adestrada? Ela não... treinada? Não. Tipo, vocês estavam ali, tipo, com comidinha, tipo, esperando, tipo, chamando ela, assim. Como que ela
vinha pra onde vocês queriam? Teve uma cena que a gente precisou de dar comida, mas era porque na cena ela tava comendo. Então, tá. não foi Então- porque ela precisava treinar nem nada. Na maioria das vezes, quando a gente não conseguia que ela fizesse algo, a Noah só falava com ela e falava, Marie, vem cá. Tipo cachorro que chama e vem. E ela Caramba. ia, e foi muito legal. Nossa, que sorte, E né? a gente também teve uma coisa que, falando daquele take, né, que as duas vão pra lugares diferentes, teve uma hora que a gente tava pensando, putz, a gente precisa desse take em específico da Marie. Uhum. E a gente tava lá num cantinho pensando, não, beleza, então eu vou por aqui, aí eu vou pegar a comidinha pra ela. E aí a gente olha pra trás e ela está fazendo exatamente o que a gente Sério? precisava. Meu E aí, Deus. eu só fiquei, tipo, véi, começa a Tipo, gravar perfeita. agora, sabe? Tipo, começa a gravar agora. Ela só fazia as coisas. E foi meio macabro, tipo. Porque ela fazia as Gente, coisas e a gente ficava, tipo, Como mano, assim? por que você sabe que a gente ia te pedir isso, sabe? Meio gato humano, Ela hein? ela ia pros lugares e ela, tipo assim, miava quando a gente precisava de miado. E a gente ficava, Sério? tipo, tem alguma coisa errada com essa gata. Pô, será que ela tá entendendo a gente? Eu juro por Deus, foi uma experiência única trabalhar com aquela gata. Caramba. E além, né, dos dois atores que interpretaram o gato, que era você Eu. Uhum. e o gato. Mas a gente tem também a Júlia Zílio, que é Sim. ali a dona do gato. Isso. Como foi, assim, essa escolha de elenco? Porque ela também, você já conhecia ela de antes? Veio, tipo, junto com o Kisterman? Da onde veio a Júlia Zílio? Então, a minha equipe era formada... A minha equipe, assim, técnica, né? Sem contar os atores, ela era formada... eu, né, como diretor e roteirista. Pedro Plantulli como continuista e montador. O Bruno Miguelês como direção de som. Não, direção de Direção de fotografia, foto. desculpa. Sim. O Pedro Giandalia como produtor. A Noah como diretora de arte. A Francesca Lili como diretora de som. E a Gabi Grego como assistente de direção. E elas conheciam a Júlia. Eram amigas Tá. próximas. E eu tava perguntando pra ela que atriz a gente pode chamar, né? Como que a gente vai fazer isso. E elas só foram me dando várias sugestões, assim, que me mostrando no ótimo. Instagram Desculpa. mesmo. E aí eu falei, não, essa daqui tá perfeita, assim. E aí acabou que a gente mandou o roteiro pra ela e ela gostou e ela Que sorte. embarcou nessa com a gente. E ela faz, né, também artes cênicas na USP, então é muito Sim, legal ter alguém sim. que, tipo, também estuda isso Com e certeza. tem os dois lados. E a equipe, pelas fotos que a gente viu, parecia toda muito unida, muito entrosada. Aham. Como que foi esse entrosamento? Porque também, né, segundo semestre, às vezes a gente não conhece todo mundo, assim, vai uma coisa mais... Como que foi pra vocês, assim? Vocês já conheciam todo mundo? Então, eu já conhecia todo mundo da equipe, né? Todo mundo era da minha sala e eu acho que isso realmente deu uma segurança pra eu poder simplesmente só focar na minha atuação e não ter que ficar nervoso, que era a minha Que primeira vez ótimo. gravando. Eu acho que me deixou muito confortável. E quem eu não conhecia, que por exemplo era a Zílio, ela foi uma pessoa super fofa, super simpática comigo. Demais. E todas as cenas que eu contracenei com ela, eu me senti muito acolhido, sabe? Existe uma cena no final que eu dou um abraço nela, eu lembro que eu falei, nossa, que gostoso esse abraço, sabe? É super real, né? É super real, veio muito de mim. Realmente ela me deixa muito confortável com o abraço. Então, assim, foi zero estresse, foi um curta que, pelo menos pra mim, como ator, foi muito tranquilo pra gravar. A equipe foi muito boa. O elenco também que eu contracenei, fantástico. Queria pegar esse gancho que você falou do abraço, né? Que é uma das últimas cenas. E é uma coisa que parece muito natural pra personagem quando ela vê que o gato, que o Kafka se tornou humano, assim. É uma coisa que, acho que na visão um pouco do criador, de roteirista, ela já conhecia ele, versão humana, ela tava esperando... Eu vou falar de novo de filme fantástico, assim. E uma coisa que eu gosto muito nos filmes fantásticos é que as coisas acontecem meio sem explicação, mas sempre existe uma certa... Eu acho que
sempre que a gente tá falando de filmes fantásticos e filmes de aventura, quando existem muitos empecilhos e muitos desafios que são colocados, os personagens sempre abraçam aquilo, sabe? Eles sempre veem aquilo como parte da jornada deles. Então, eu realmente não queria colocar a dona reagindo de maneira ou negativa ou Uhum. sei lá, preocupada com o gato, porque eu queria que aquilo fosse um momento realmente de afeto, Parecia muito sabe? natural mesmo. É, Era uma coisa exatamente. muito. A comparação que eu fiz pessoalmente é que é tipo uma borboleta, sabe? Que o Kafka, enquanto ele era gato, ele era Uma um lagarta. lagarta, e quando ele vira homem, ele virou uma Olha. borboleta. E é meio que faz parte da vida, né? O Uhum, ciclo da com vida, certeza. né? Tipo assim, é uma mudança. E o curto, eu acho que ele tem muito de aceitar as mudanças que a gente passa, sabe? Mesmo se a gente não se adaptar imediatamente, ou se a gente estranhar como a gente se sente naquelas mudanças, a gente sempre deve acolher aquilo, sabe? Então eu acho que colocando a dona tão aceitando a Uhum, situação em que o Kafka se encontrava, pra mim foi muito bonito, sabe? Porque eu acho demais. que era mais esse abraço que o curta queria dar, sabe? Sim. É uma coisa de desenvolvimento, eu acho, tipo, até mesmo da personagem, de como, da forma de gato, vem essa coisa pro lado humano, que aí Uhum, ele, se a gente for ver, tipo, já como humano, tem um desenvolvimento muito grande. Quando Uhum. ele uhum. começa a andar ali com as quatro patas, que tem ali a mão, que ele vai começando a andar sobre as duas pernas, eu acho que tem. Ele traz muito essa coisa de crescimento, né? De desenvolvimento. Ele vai ficando. Ele vai aprendendo a ser humano, né? Ele tem Exato. que desenvolver isso, porque agora que aconteceu esse elemento fantástico, que ele virar humano, não é uma estranheza, sabe? É ele se adaptando e ele Ah, aprendendo a conviver com aquilo. Porque realmente é tudo pra conduzir no final, quando ele for ter o abraço e ela abraçar a estranheza dele. Eu acho que vem bastante disso. eu, pessoalmente, eu achei que o gato fosse. Que o humano fosse voltar a ser gato. Uhum. Quando ela abriu a porta, assim, eu tava esperando que ele fosse meio, tipo, virar um gato, tipo, Aham. super rápido, assim. E foi uma coisa que me chocou um pouco, mas ao mesmo tempo também foi natural, assim. Foi uma coisa realmente bonita de Sim. ver. Vocês estavam com medo um pouco, tipo, dessa. De reações do público? Vocês estavam achando que eles iam interpretar errado? Ou vocês estavam achando que as pessoas fossem interpretar como elas realmente viram o filme? Eu fiquei muito feliz quando, depois da exibição no auditório, pro semestre, as pessoas tiveram uma reação muito positiva e eu pessoalmente, eu acho que essa história de, tipo, entender o filme e o importante é você sentir, sabe? Com É, certeza. e vendo que as pessoas gostaram e também que as pessoas entenderam, né? Uhum, Assim, eu sim. não tenho outras palavras, mas que elas entenderam o curta não como uma forma intelectual, de tipo, eu tava querendo dizer isso, isso e Uhum, isso. Mas elas entenderam porque elas aceitaram, sabe? O curta do jeito que ele é. uhum. E eles aceitaram esse abraço e eles aceitaram essa reação da dona. E isso me deixou muito feliz, sabe? Porque eu falei, elas gostaram e elas aceitaram o curta, sabe? Elas não ficaram muito presos naquela do porquê, né? Por que que ela Uhum. fez isso? Se ela Sim, tivesse reagido isso. Porque eu acho que existe uma certa subjetividade que você tem nos curtas e que você demais. chega a experienciar como o público, né? Uhum. Que não tem muito uma resposta, né? É, sim. E você tá pretendendo, assim, está com alguma intenção de enviar esse curta pra festival ou tá querendo manter ele mais por aqui? Não, eu com certeza quero mandar pra festival. A gente teve o primeiro corte, que foi o que a gente exibiu para o semestre, mas a gente tá trabalhando num segundo corte, que inclusive vai ser um pouquinho mais longo Uhum. também, porque tinha o limite do tempo, né, por conta do trabalho acadêmico, então a gente não conseguiu, né, a gente teve que comprimir um pouquinho as ideias,
E agora a gente vai ter essa liberdade mesmo de talvez ser um pouco mais longo, colocar alguns planos que ficaram Ai, de sim. fora. Mas Dá com uma certeza complementada, né? a gente vai fazer isso e mandar pra festival, se Deus quiser, passe em algum, né? Ah, eu Mas eu tô espero que muito sim. animado. Eu tô muito Ah. animado, eu realmente tenho muito orgulho desse projeto. Não, com certeza é um projeto pra se orgulhar mesmo. Uhum. Porque não é fácil fazer um gato virar um humano. É. Tipo, não. E falando de outros projetos, fiquei sabendo que você, Baracho, finalizou a gravação do seu novo curta Blow Not. Você pode contar um pouquinho sobre as gravações desse seu próximo projeto? O que está por vir? Ai, Deus, ok. Então, nesse sábado a gente teve a última diária do meu próximo curta, que é um curta que eu tô fazendo por fora da FAAP, é um curta independente. Se chama Blow Not. Blow Not. Agora bem americano ou ainda é pra falar brasileirado? Não, é pra falar brasileirado. Abrasileirado. Blow Not. Blow Not. Not. Com T-I. Blow Not. Café Café Cat. Blow Not. Blow Not. Vou até anotar aqui, ó. Exatamente. Blow Not. Exatamente. Não, com T-C-H-Y. Not. Not. Se você diz, eu acredito. Bem nesse Brasil. Mas, a gente... Novamente, a ideia veio de uma epifania aleatória que eu tive. E meses depois eu fui colocar no papel com a ajuda de um amigo meu, o Matheus Medina. Ele só chegou pra mim e ele falou: escuta, você vai escrever isso. Tipo, fica quieto, não pensa, só escreve. Escreve. E aí eu cheguei em casa depois da conversa e eu falei, caramba, é verdade. Aí eu, Vou aí eu só escrever. escrevi e acabou andando muito mais rápido do que eu imaginava. Foi um mês de pré-produção, foram 2 diárias de gravação e agora a gente tá na pós. Nossa, já é muito rápido. Pois mesmo, né? e eu tô fazendo isso no 3º semestre, sabe? Eu nunca achei que isso fosse Que acontecer demais. e só deu certo. E eu tô até agora meio em negação que deu certo, sabe? Tipo assim, eu não acredito que eu consegui fazer isso. E você quis ouvir falar que você tem interesse em realizar alguma coisa que remeta ao cinema novo. Você já tem alguma coisa em mente para um próximo projeto? Então, é muito interessante você falar isso, porque justamente o Matheus Medina falou pra mim exatamente a mesma coisa Cadê você, Gente, Matheus Medina? Matheus Medina tá com Cadê tudo. o Matheus de- Medina? ele pediu pra eu, assim que nem o Gabriel, escrever um roteiro sobre isso. Eu tava muito falando de cinema novo, sobre cinema marginal com ele, sobre Tropicália dos anos 60, que eu acho Sim, fantástico essa maravilhoso. época. Então, eu tô realmente começando a trabalhar agora, porque ele realmente tá pegando no pé pra eu ir fazer. Então, legal. eu quero muito fazer e eu quero muito câmera na mão, ideia na cabeça e tal. Uhum. E a gente tem uns projetos também que a gente tem que fazer, né? Sim. Que legal. Temos várias ideias. Várias Eu ideias. quero saber mais depois. Sim. Aí vocês me contam tudo no off. Pode deixar. A gente conta. Gente, hoje nosso tempo está acabando. A gente está chegando no fim do programa, mas eu queria muito agradecer vocês. Vocês foram incríveis, maravilhosos, ótimos convidados. Foi uma honra bater esse papo sobre esse curta, que assim, juro, revirou, eu fiquei pensando nele do dia que eu vi até agora, assim, não parou mesmo. Se vocês quiserem, manda aí seus arrobas, seus Instagrams, que a gente continua, a gente pode acompanhar os projetos de vocês, a gente vai ver um pouco de cinema novo, Blow Not, se quiserem, manda bala. Sim. Bom, meu Instagram é Gabriel Baracho com 2 Os. Eu não tenho Twitter, não tenho Snapchat, não tenho Facebook, mas eu tenho Letterboxd, tá? Ok? Sigam no Me Letterboxd. sigam no Letterboxd agora. É só Baracho. E se você quiser procurar a fotinha, é uma foto da Bella Swan de Crepúsculo. Sou eu, tá? Importante dizer. Muito bom. Me sigam no Letterboxd. E você, Kiss, qual que é o seu Instagram? redes No meu sociais? Instagram, que é @Pedro Kisteman, eu tenho com 2 N's, KISTMANN. Eu tenho o meu Linktree, que tem todas as minhas redes sociais, meu Letterboxd, tá tudo lá para deixar organizado e tudo. Minhas outras redes sociais com outras intenções dentro de cinema. E O OnlyFans dele. meu OnlyFans, que tá disponível, eu vou abrir mês que vem. E a gente tá organizando esse projeto, mas
Era pro Gabriel não ter explanado, mas infelizmente Ai, é gente. isso, né, Clara? Muito obrigado por convidar Ai, meu pro Deus. programa. Obrigada. Eu tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigado, Ai, Clara. obrigada a Realmente. você, Obrigado muito pelo especial. convite. Obrigada demais, Muito gente. obrigado. Sério, Obrigado. foi uma honra. Gente, não deixem de seguir o Instagram da Rádio TV, Rádio TV FAP no Instagram. E o Instagram do nosso podcast, Frame a Frame Pod, onde a gente anuncia todas as programações e os nossos próximos convidados que estão por vir. Daqui a 15 dias a gente tem mais e por hoje a gente fica por aqui. Um beijo.